tudo certo com vocês? Eu sou Rafael Custódio, aqui é a Octopus Trades e hoje nós vamos falar de um modelo que está muito na moda, né? E que não tem nada de muito especial do que a gente já entende dentro do Smart Money, principalmente do que é discutido pelo ICT. É o CRT, que é o Candle Range Theory, ou simplesmente teoria que os candles são ranges. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa teoria para que vocês possam utilizar um pouco deste modelo no momento que vocês forem operar, montar os seus próprios sistemas e que isso seja parte do portfólio ou das armas que você tem no mercado. É um modelo bem interessante. Dá para construir sistemas só em volta desse sistema e ele acaba então dando um portfólio interessante para que você possa operar nos mercados. Vamos lá dar uma olhada? Então, enquanto isso, estou passando aqui, curte o canal, compartilhe o vídeo, faça um comentário se vocês conseguiram compreender um pouco sobre e peçam outros conteúdos que vocês tenham interesse que eu possa falar aqui dentro desse mundo dos gráficos do mercado financeiro. Também aproveite e siga nas redes sociais. Tenho grupo no Telegram, tenho grupo no WhatsApp e agora mais recentemente também tem um grupo no Discord, onde faço ali uma aproximação com o pessoal e estou começando uma sinergia bem legal. Bom, vamos lá. CRT, Candle Range Theory, tá? É a teoria realmente por trás, faltou aqui um H, é uma teoria por trás que diz que os candles são ranges. E eu vou falar um pouquinho para você aqui, fiz um pequeno roteiro de 3 pontos, na verdade, né? Faltou um terceiro de colocar aqui, que é a prática, tá? Então vamos falar um pouquinho o que é um range. Uma vela, ela pode ser range e a prática desse processo. Bom, Candle Range Theory, como o nome já está dizendo, é essa teoria que faz com que os candles sejam range. Elas são baseadas muito no que eu já fiz no vídeo aqui no canal, vou fazer outros, que é baseado no famoso processo chamado Power of Three, ou poder do 3, ou poder dos 3, né? Você vai interpretar de várias formas aqui. O ponto é Power of Three, que é a forma mais correta hoje, que é discutida, né? A forma como é mais dita por aí. Sem mais delongas, vamos para as discussões. Primeiro ponto, pessoal, antes de eu mostrar esse candle aqui, o que é verdadeiramente um range? O que é verdadeiramente um range? Suponha que o mercado faz uma tendência de alta, faz um movimento de baixa, faz tendência de alta. Vocês conhecem muito bem isso. Teoria de Down, topos e fundos ascendentes, o mercado está subindo, tendência. De repente ele faz isso, rompe o fundo, começa a formar um movimento aqui sem uma direção muito bem estabelecida. Se isso acontece, o mercado acabou criando um range. Vamos colocar o topo do topo desse range, que seria essa faixa aqui, e vamos colocar o fundo desse range, que podemos dizer que estava nessa faixa aqui, que quando o mercado fez esse movimento de tendência de alta, a gente ainda já considerou que aqui era um fundo importante, que o mercado continuava em tendência de alta, mas na verdade o mercado voltou e criou um range com este fundo. O que acontece nessas regiões, nesses ranges? O mercado tende a ficar lateral. Vocês conhecem muito bem. O mercado tem vários formatos, um deles é a tendência de alta, o outro é a tendência de baixa e o outro é a lateralidade. Al Brooks fala muito disso e tem livros específicos para comentar sobre cada um deles. Então, o mercado, por algum motivo, tenta romper isso aqui. A maior probabilidade nesse sistema, quando o mercado tem um range,
é ele falhar esses rompimentos e buscar o lado contrário desses ranges. Muitas vezes acontece isso, muita gente já opera no mercado nessas regiões que são aqui conhecidas como Spring, tá? Vou colocar aqui então, é uma região aqui onde ocorreu um Spring. Vou dar uma corzinha aqui para ficar mais interessante. O mercado então tentou fazer um rompimento e falhou. Só que pelo lado contrário, pessoal, é a mesma coisa. O pessoal acredita, agora vai. Muitas vezes o mercado dá aquela enganada e reverte novamente, criando então um movimento, né? Um movimento falso, né? Seguindo um movimento falso para o lado contrário também. Então existe essas duas possibilidades do mercado falhar os rompimentos para ambos os lados. Isso acontece muito no mercado. Tá? Isso aqui criou o que a gente chama de range. Tá? Então vocês já conhecem o que é um range. Um range, praticamente, ele é uma lateralidade. Se você for mais profundo, estudar um pouco do Al Brooks, que é um grande pai do Price Action, ele é o trader que melhor conseguiu descobrir ou conversar um pouco sobre range, ele vai colocar, vou colocar aqui então ele, o Al Brooks, o que ele fala sobre essa questão da lateralidade? O Al Brooks, ele vai discutir essa lateralidade de diversas maneiras, tá? Diversas maneiras que ele vai discutir. Eu vou colocar aqui para vocês que ele vai poder colocar a lateralidade como uma lateralidade estreita, por exemplo, uma lateralidade ampla. Vou colocar dois tipos de lateralidade que ele vai considerar aqui. Lateralidade ampla. Então existem essas duas formas que vocês podem observar dentro da lateralidade. A lateralidade mais estreita, ela vai atuar no momento específico de forma mais estreita. A ampla tem uma amplitude grande, como tem mostrado nessa imagem. O mercado teve uma grande amplitude, buscou aqui, ó, dois fundos importantes foram capturados nesse movimento, tomando esse fundo para seguir o movimento contrário, e ele foi lá, tomou o topo novamente, ou seja, deu uma lateralidade ampla. A lateralidade estreita é quando forma uma estrutura obviamente mais estreita, e nesse momento, por exemplo, aqui ó, seria um range mais estreito. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas a ideia é muito interessante quando você discute o Al Brooks e ele fala um pouco dessa lateralidade, você passa a entender um pouco mais do que é o range. O range nada mais é do que uma lateralidade. Bom, dito isso, você entendeu o que é um range. E um range, a teoria do CRT, ela diz o seguinte, que um único candle pode ser um range. É provável que ele seja esse range. Então dê uma olhada aqui, pessoal. Esse candle aqui formou um candle de baixa. Logo em seguida, houve a formação de um novo candle. Este novo candle que se formou, ele é um candle agora que faz a captura da liquidez do fundo do candle de baixa anterior e em seguida há uma falha do rompimento. Quando você olha para um único candle, o que esse candle acabou sendo neste contexto? Uma lateralidade. Todos os candles, quando há possibilidade de falha no seu rompimento, você pode estabelecer então a possibilidade de que ocorreu ali um range. Vamos entender o que aconteceu aqui, ó. Então esse candle aqui, o mercado iniciou a abertura dele nesta região, né? Como está mostrado ali. Vamos colocar certinho aqui para vocês entenderem. Nessa faixa aqui, pessoal. Então olha só, o mercado abriu nessa faixa aqui. A partir do momento que ele abriu aqui nessa faixa, ele acabou então subindo até a região do pavio, fez algum tipo de padrão aqui. Em seguida ele cai fortemente, né? Por algum motivo aqui no meio a gente não sabe exatamente como aconteceu. A gente pode mudar de time frame quando a gente está atuando, treinando. Ele faz algum tipo de padrão aqui no meio, faz uma queda até o fundo, depois ele volta e acaba fechando uma região
específica, certo? Então vamos puxar para cá aqui, ó, e entender o que foi este candle, supondo que isso aqui no time frame menor, isso que ele fez. Ele sobe, faz o rompimento para cima, ocorre um zigue-zague de baixa, faz um rompimento para baixo e segura. O candle seguinte, então aqui formou um range, tá? Um range do fundo, do topo, e um range do fundo, tá? Então aqui nós teríamos dois ranges formatados. Vou por aqui para ficar mais legal. Vou colocar aqueles em vermelho. O que aconteceu em seguida nesse candle aqui? O que aconteceu nesse candle aqui, pessoal? Olha só. O que acontece? O mercado agora inicia o movimento nesse local. Ele cai abaixo. Ele toma a liquidez desse fundo. Monta algum tipo de padrão aqui, ou ele sobe em volta em V, e de repente ele já está subindo de novo numa tendência de alta, e depois ele volta e acaba fechando uma determinada região. Ou seja, o mercado falhou o rompimento da estruturação deste range anterior e acaba, olha só o que forma. Forma um novo range. Um novo range é formado. Então, olha só, o mercado aqui em baixa, deixa eu até trocar a cor aqui para uma cor vermelha, vou colocar um rosa aqui para diferenciar, não diferencia muito do desenho que eu fiz, mas enfim, o mercado estava fazendo este movimento, esse candle formou um padrão, caiu, formou um range. Esse outro candle falhou o rompimento do candle anterior, voltou a subir. O que ele acaba sendo também? Também ele acaba formatando um range. Então o mercado está dentro de uma lateralidade. Este candle inteiro aqui, ele é uma lateralidade de um único candle. Esse aqui é uma lateralidade de um único candle. Agora, pessoal, nós temos um negócio muito interessante aqui acontecendo. Como esses dois candles acabaram, então, formando esse range, o que acontece? Os dois candles juntos, na verdade, quando você olha pela teoria do All-Brooks, eu já vou mostrar para vocês que na verdade seriam mais do que dois, tá? Que é o que eu vou colocar aqui para vocês, supondo que o mercado fez isso aqui, tá? Ele forma um novo candle que se abre nessa faixa. Ele sobe até a sua máxima para tomar lá em cima. Vou colocar aqui, pronto. E vamos copiar esse pavio aqui para ele aqui, este. Vamos colocar mais um pavio aqui. Vamos colocar para trás. Perfeito. Então, olha só. O que o mercado fez nessa situação aqui? Ele acabou, então, tinha um range de topo fundo. Tinha um novo range formado aqui. Mas o mais importante de tudo é que quando um terceiro candle se fecha, como se fechou aqui, nós agora criamos um range de uma lateralidade de ao menos 3 candles. Quando você tem uma lateralidade de pelo menos 3 candles, como está colocado aqui, nós vamos chamar isso aqui de range ou simplesmente de lateralidade. E pelo menos um dos 3 candles tem que ter a característica ou muito parecido com um doji. E esse candle aqui, ele é para nós o nosso doji. Dá até para a gente diminuir um pouquinho ele. Então acaba formando, agora ainda mais poderoso, um range, uma lateralidade de 3 candles. Formou então uma região de range maior. Todos os 3 candles aqui são lateralidades. Quando você junta os três, eles acabam tornando-se uma lateralidade maior. É como se este candle formasse um range, esse formasse um range, esse formasse um range, e agora tudo isso é um range. Principalmente quando um desses candles, ele é um
Doji. Porque o Doji é o candle mais importante de uma lateralidade. Depois dele seria os outside bar, né? Que nós temos as barras as menores, como um doji, que é a lateralidade mais clássica dentro de um candle, como agora nós também temos os outside bars, são aquelas barras que tomam o topo e o fundo da barra anterior. Eles têm uma característica também de range. Um desses três candles ele tem que ser um doji para que essa lateralidade ela tenha um poder maior na sua decisão. Decisão para o que, Rafael? Na hora de você operar, o que você vai fazer? Nos topos, nestas regiões de topo, você vai procurar por vendas, né? Vou deixar aqui a setinha então, vermelha, você vai procurar por vendas. Quando você vai olhar para os fundos, você vai fazer o quê? Você vai procurar por compras, tá? Então existem as probabilidades maiores. Claro que o price action do que aconteceu antes é importante também para entender o que é o CRT, o que é o Candle Range Theory. Perfeito, pessoal. Vamos um pouquinho na prática aqui. Eu selecionei o euro contra o dólar e a gente vai olhar alguns casos que o mercado forma esse Candle Range Theory, né? O mais importante deles é que cada barra ela tem o seu range, mas que ainda mais forte do que isso eu consideraria quando ele forma a estrutura de pelo menos 3 candles, sendo eles um deles pelo menos um doji. Alguns traders utilizam também uma outra ferramenta para olhar o que aquele candle ele tem de poder, que é o volume. Quando você suspeita que o candle que você vai trabalhar, ele tem a possibilidade de ser um range que você vai tentar operar contra um rompimento para baixo ou contra um rompimento para cima, você pode monitorar via um volume, tá? Via o volume. O volume é uma das informações que as bolsas, que as exchanges, que as principais empresas do mundo que mexem com o mercado financeiro nos passam. A gente só consegue o preço e o volume. Então, olha só, vamos acompanhar aqui. Nessa estrutura, então, de movimento de queda, o mercado já vinha com um volume baixo, de repente formou um volume maior, né, nessa parte aqui toda, né? E nessa região aqui que houve essa formação deste volume maior, neste fundo, o mercado ameaçou romper o fundo, falhou e subiu. Olha só o que acontece aqui. Olha só, vamos dar uma olhada? Pega aqui, nós temos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Peguei aqui de forma aleatória, tá, pessoal? Olha só, este candle aqui. O que é esse candle aqui? Ele é um doji. O que é este outro candle aqui? Um candle mais forte de baixa, né? E um terceiro candle aqui do lado também, um candle de baixa. Os três candles são candles de baixa. Só que quando você olha um pouco mais profundo eles, o que você acaba notando nesses três candles? Você acaba percebendo que esses três candles que formaram aqui, eles não estão rompendo nada. Eles estão um ao lado do outro. Deixa eu tirar aqui o volume novamente e mostrar para vocês essas nuances. Eu vou colocar uma outra informação em breve para vocês. Este candle aqui vinha aqui numa sequência de candles e queda, ó, rompimento para baixo, formou esse doji. Formou esse doji, esse candle parecia que estava rompendo esse doji. De repente o outro candle não rompeu, ficou parado, deu outro candle de novo, não rompeu. Ou seja, nós temos uma sequência de 3 candles aqui formando um range. E o mais importante disso, pensa pessoal, nós estamos olhando o semanal. O mais importante disso, se você juntar essas informações de uma forma forte com uma informação adicional, vai te auxiliar muito. Que outra informação adicional, Rafael? Perceba o seguinte: neste movimento forte de alta que o mercado formou, ele deixou algumas informações para trás, como por exemplo, ele deixa esse gap. E eu puxo ele para cá. Olha só aonde o semanal, aquelas 3 barras semanais, elas descem
numa região de demanda. Muito bonita demanda, demanda de compra. Outra informação importante, nós temos um candle vendedor aqui, ó. Um candle vendedor que ficou para trás lá no passado e ele está vindo ser testado, que nesse caso é um order block. Não só isso, pessoal, perceba esse movimento forte de queda, forte de queda. Agora que você já está olhando o preço, que você já enxergou essa longa tendência de alta em semanal, esse movimento aconteceu lá em 2022, você sabe que esse movimento aqui foi um movimento para uma captura de liquidez. Para que a gente vá capturar liquidez, isso aqui tudo isso significa que ele é um grande order block. Ou seja, nós temos um order block no local, nós temos uma região de demanda local e o mercado formando o quê? Deixa eu aqui fazer a retirada de todos os candles. Deixa eu deixar aqui o desenho anterior, que daí vocês vão entender bem isso. O mercado, então, vinha no movimento de queda, né? Essas várias semanas, ó, dezembro, já é dezembro dia 2 de dezembro, dia 9 de dezembro, dia 16 de dezembro, né? Que na verdade aqui é o início da semana, uma sequência. Mas quando você enxerga que este candle e este formam um range, você precisa monitorar mais fortemente esse range. Então, vou deixar marcado esse range aqui. É um range importante para mim, porque está formando, o mercado está desacelerando o movimento de queda dele exatamente quando ele toca uma região de demanda. E quando eu vou olhar aqui nos volumes, que aqueles que gostam, veja que o volume aumenta bastante quando chega nessa faixa de preço aqui. O que eu vou acompanhar agora? O que a teoria do range ela vai nos auxiliar para que nós façamos um trade? Mais interessante é que você caia para um time frame menor, tá? Então você vai buscar um time frame menor para que você possa operar e compreender qual a melhor maneira de você estruturar um trade. Então olha só, quando você coloca aqui, você vai selecionar então um time menor. Então vamos supor aqui, se nós estamos no semanal, vamos colocar aqui no 4 horas, por exemplo, tá? O 4 horas para o semanal é uma operação, uma formatação bem interessante, tá? Dá para você colocar em time frames um pouco maiores. Eu posso falar um pouco isso dessas correlações entre os diferentes tipos de tempos gráficos em um outro momento. Mas vamos colocar aqui, vamos trabalhar no 4 horas, por exemplo. Poderia ser numa hora. Eu vou monitorar. Eu tenho uma região de demanda aqui de semanal, eu tenho um range aqui montado. Assim que a semana começar, eu vou ficar de olho qual a maior possibilidade que o mercado fez. Bom, ele já está começando aquilo que é interessante, está formando aqui um rompimento. Eu vou monitorar se esse rompimento é falso. Ah, o volume mostra alguma coisa, Rafael? Mostra. Desinteresse no movimento vendedor. Tá? Isso já está mostrando um pouco aqui na questão do volume que surgiu. Logo em seguida já começa a aparecer interesse comprador. Então o que você consegue colocar aqui? O mercado falhou um rompimento daquela região do range, agora forma algum tipo de padrão que você queira procurar. Um dos padrões que eu acho mais interessante de se operar são as inversões. Então você vai acabar tomando esse trade quando ele toca essa região das inversões, né, que é uma região bem importante que o preço vai. Vamos ver se ele vai vir para cá. E acabou nem vindo, né, testar e está formando uma nova região aqui, ó, uma nova região de inversão, e essa inversão aqui ainda mais poderosa. Acompanhar o movimento que vai fazer novos. Aí, agora ele fez o teste da inversão. Vamos aqui fazer um teste aqui para tomar esse, como se fosse tomar esse trade aqui. Os stop loss dessa operação, para essa forma de operar de inversão, você deixa abaixo da inversão, até porque a inversão já houve um teste, qualquer coisinha abaixo aqui. E o seu alvo agora, você vai tentar trabalhar com um retorno
o lado contrário, pelo menos, do range. Você vai trabalhar com essa configuração. Nesta estrutura que eu estou colocando aqui, vamos dar uma olhada aqui no risco-retorno que ele pode nos dar. Isso que é interessante nos processos que envolve o Candle Range Theory, a teoria do porque os riscos-retorno são muito bons. 3.8 porque você vai de um lado do gráfico para o outro. Vamos tentar dar uma olhada. O mercado formatando, ele vem no movimento, e vai no 4 horas, vem no movimento de baixa, e ele subiu forte, vamos ver se vai pegar, ameaçou pegar, e pegou nosso alvo. Olha só, temos aqui então a formatação do Candle Range Theory. Eu peguei a teoria, eu quis mostrar para você, não que um único candle forma a teoria, que ela pode sim formar, eu estou querendo mostrar para vocês que o Candle Range Theory, a teoria dos candles serem uma lateralidade ou serem lateralidades, nos fazem então achar um formato bem legal de se operar no mercado e entender o mercado como um todo. Claro que você pode olhar com um único candle. Eu gosto mais de pelo menos 2 e mais interessante ainda, ao menos 3. E assim vocês conseguem entender um pouco da teoria do candle ser uma lateralidade, a teoria dos candles serem ranges. Aguardo os comentários de vocês. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para vocês entenderem essa forma maravilhosa de se ver no mercado. Um grande abraço.